pessoa pacífica, uma pessoa tranquila, uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa. E muito importante, não esquecer a caridade. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Porque muitas vezes nós sentimos sozinhos. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas não estamos. Temos a possibilidade de ficar com muitos irmãos espirituais e também eles estão conosco, sempre com boa vontade, como nós temos a oportunidade de trabalhar com muita energia positiva. Não esquecer que quando nós temos a possibilidade de ter esse corpo, aproveitar. Muitas vezes nós achamos que não temos possibilidade de fazer uma caridade, de ajudar a outras pessoas que precisam de ajuda. Porque em muitas ocasiões, nós tivemos a oportunidade de ser ajudados por outros irmãos encarnados e irmãos desencarnados. Então, quando nós temos sozinhos, quando nós ficamos com muita tristeza, com muita dor, lembremos não somente de Jesus. Lembremos as parábolas que Ele deixou para nós. Lembremos a tranquilidade. Lembremos a paz. É muito importante a paz. Porque nós, às vezes, esquecemos a paz. Agora, em nossos dias, nós sentimos muita violência, muita negatividade. E como nós temos que fazer? Trabalhar pela caridade. Como? Quando nós temos desejo de mudar muitas coisas em nossa vida, nós temos que lembrar a princípio. Porque quando nós temos uma comunicação com nossos irmãos espirituais, a prece ajuda muito. E também, Jesus está conosco. Hoje e sempre. Ele esteve 2000 anos atrás. Agora nós temos a possibilidade de estudar a caridade com Ele. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. Benevolência. Todos nós temos que ser benevolentes com nossos irmãos, com todos. Não só com alguns. Às vezes nós falamos que eu sou benevolente com meus amigos, e aí com nossos inimigos, com aqueles que não temos muita paciência, com aqueles que precisam nossa ajuda, com aqueles que nós precisamos também mudar. Por quê? As vidas passadas também têm sentido. Porque se nós temos dificuldades em nossas vidas, com nossas famílias, nós temos que trabalhar muito forte, com muita energia positiva. Não esquecer quando acontece que um amigo, um irmão, uma tia, um tio, a mãe, o pai, temos problemas, nós temos brigas, nós temos que trabalhar a benevolência com eles. A primeira casa no nosso lar, indulgência. Perdoar. Quantas vezes nós perdoamos? Quantas vezes Deus perdoa a gente? Quantas vezes nós temos que trabalhar para a benevolência, a indulgência? Temos que trabalhar muito. E quando nós estudamos a nosso caro Cristo Jesus, que Ele fala, quantas vezes nós temos que perdoar a outros amigos, a outras pessoas, 70 vezes, 70 vezes 7. Para as imperfeições dos outros, perdão, da sofrência. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Acontece, infelizmente, em nossas famílias. Muitas vezes acontece que nós temos
que trabalhar pela caridade em nossos lares. E às vezes trabalhamos muito em nossa casa e trabalhamos muito com outras pessoas, mas esquecemos de trabalhar com nossa própria família. E nós temos que trabalhar com maior oportunidade. E mudar a situação da imagem, mudar uma situação de tranquilidade. Como nós podemos fazer? Primeiro, escutar. Saber escutar. Saber conhecer como nós temos a possibilidade de mudar as coisas que acontecem. Quando nós temos a possibilidade de escutar a nossos irmãos, nós temos a possibilidade também de reconhecer quando nós estamos errados também. E aí, quando nós temos maior facilidade da compreensão. Quando nós olhamos a uma mal amiga para perdoar, uma mal amiga para dar nossa ajuda pelos irmãos que precisam. Amar os inimigos é fácil. O que você acha? É fácil amar os inimigos, aqueles que brigam conosco, aqueles que machucam nosso corpo, aqueles que magoam nosso coração? É fácil? Entendeu? Nós temos que trabalhar juntos. E aí, por isso nós encontramos em nosso novo corpo, em nossa nova reencarnação, trabalhar com muito amor, com muita alegria para amar a nossos inimigos, perdoar a nossos inimigos. E eles retribuir o mal com o bem. Se eles fazem coisas erradas, nós temos que fazer coisas boas. Com muita alegria, com muita boa vontade. Porque assim o processo se torna superior aos seus inimigos. E não ficar orgulhoso, não. Ficar com muita humildade, com muita serenidade, com muita perseverança. Por a caridade, não há salvação. Muitas vezes acontece no nosso planeta Terra muito sofrimento. Muitas pessoas que precisam ajuda. E por isso agora nós estamos falando da caridade. E como devemos fazer caridade? Primeiramente com o nosso pensamento. Depois com o nosso corpo, com uma mão amiga para aqueles que precisam de uma ajuda em alguma situação que nossos irmãos nós temos a possibilidade de ajudar nossos irmãos. E também, não esquecer que escutando aqueles que precisam de uma conversa, aqueles que precisam de uma sugestão para não ficar magoados, para eles ficarem mais tranquilos também. E muito acontece em nossa vida, em nossos países, muita violência, muito sofrimento, como eu estava falando. Então, às vezes fala a gente, para que nós estamos aqui no plano material, se nós temos muita dificuldade? Para que nós encontramos em esta situação difícil? Se nós temos possibilidade de mudar, nós temos. O Espiritismo é excelente. O Espiritismo é o Consolador prometido, que nosso Mestre falou, através que nós lembramos o Espírito da Verdade. Então, nós temos a possibilidade de mudar, nós temos a possibilidade de ter melhores coisas, de ter melhores pensamentos. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para aposentar. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus. Que é o que está escrito na lei? Que é o que nele? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com
as tuas forças e de todos os teus filhos. E assim o próximo como a ti mesmo. Disse aqui Jesus. Respondiste muito bem. Faz isso e viverá. Mas nós temos a oportunidade não de viver uma encarnação. Nós temos a possibilidade de viver muito mais. E agora que nós temos a possibilidade de compreender, entender, conhecer a doutrina espírita para ajudar os nossos irmãos e ajudar a nossa vida também. Porque agora nós temos a possibilidade de aprender coisas erradas que nós fizemos antigamente. Pelas vidas passadas, vidas presentes. Então, como nós temos a possibilidade de ajudar os irmãos, para Jesus, temos que amar os nossos irmãos. Amar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a energia, mas uma energia muito positiva. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na unidade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Quando nós pensamos na nossa amada igreja de Calcutá, a igreja católica, a atividade, o trabalho, para todas aquelas pessoas carentes, ela trabalhava com muita boa vontade. Depois lembramos, século passado, a Gandhi, que fala a paz e a paz. Com seu exemplo, com sua trajetória do amor, ele não brigava, ele, com seu exemplo, trabalhava muito pela mudança e pelo seu país também. E agora nós temos aqui nosso querido Chico Xavier, que trabalhou também pela caridade. A caridade de receber carne para todas aquelas pessoas que precisavam de consolo, para todas aquelas pessoas que precisavam de ajuda. E também, através do querido Chico Xavier, nós temos a possibilidade de ter os livros espíritas, os romances, os livros que consolam muito também. E temos a possibilidade de conhecer mais. E também o pão que entregava para as pessoas que precisavam. Tudo isso, nós temos a oportunidade de conhecer que muitas doutrinas praticam a caridade. Muitas religiões praticam a caridade. E é muito importante não só ler, não só falar, é preciso agir, é preciso com muito coragem, porque nós ficamos muito felizes quando temos a possibilidade de trabalhar para nossos irmãos que precisam agir. O que você deve pensar da questão? Condenando-se a pedidos mortos, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. Infelizmente, acontece em todos os países. E nós temos que trabalhar para ajudar todas aquelas pessoas que precisam agir. Aquelas pessoas que ficam na rua, aquelas pessoas que precisam de um sorriso. Simplesmente que ele conheça que nós somos irmãos também, que nós somos parte de ele, que cada um de nós temos a possibilidade de ajudar. Porque quando você olha a imagem, seu coração fica muito triste, seus pensamentos ficam com muita doença. Por quê?
E muitas vezes as pessoas que não conhecem a doutrina falam porque é injusto nosso Pai. Porque não é amoroso com eles também, como ele é conosco. Mas ele, e todo tem um princípio, e todo tem uma causa. Mas só olhamos os efeitos. E agora, quando nós olhamos a imagem, falamos que eu posso ajudar. Eu tenho a possibilidade de ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Tenho que ficar, pois, com meus pensamentos e ajudar ele. Porque muitas vezes acontece isso. Acontece com filhos, acontece com mães, acontece com pessoas idosas. E todos nós temos que trabalhar muito. Não entregar só uma moeda. Porque é fácil, você só pega uma moeda e entrega. Mas você pode entregar seu amor. Que todos nós precisamos de amor. Que todos nós precisamos de carinho. O carinho que cada um de nós temos em nosso coração, entregamos a nossos irmãos. Porque desse jeito, cada um de nós temos a possibilidade de mudar a vida de eles, as famílias, os corações também. E a oportunidade de mudar nossas vidas também, porque nós estamos entregando muitos exemplos para nossos familiares, para nossas vidas. Porque nós estivemos nessa situação em muitas vidas também. Ninguém pode falar de uma coisa diferente. Porque nós estamos em um planeta de expiação e de prova. E nossa prova é agora trabalhar com amor. E nossa prova agora é trabalhar com boa vontade. Não é imposição, não é obrigação, não é. É uma situação muito boa. Só temos que lembrar que a caridade com Jesus, a caridade segundo Jesus, é reprove as mãos? Não. O que merece de reprovação não é as mãos, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado. Sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e independente. Porque quando nós olhamos os meninos, quando nós olhamos as crianças, desse jeito, nosso coração fica muito difícil. Então, para não eles ficar com muita doença, com muita tristeza, nós podemos chegar com eles, brincar com eles. Não é difícil brincar com eles, mas às vezes acontece que nossos pensamentos falamos, alguma pessoa olha como nós estamos brincando com aquele. Nós temos a possibilidade de doar amor. Nós temos a possibilidade de doar carinho, entregar com muito, muito amor. Acontece muito, infelizmente, em todos os países. Lá na Guatemala, no nosso país, na América Central, acontece muito também. E todos nós estamos trabalhando para que eles fiquem felizes. E eu acho que todos nós temos uma alegria muito grande quando nós olhamos as crianças com um sorriso. Porque as crianças falam seus sentimentos através dos gestos, seus rostos. E é uma alegria muito especial. E para que não ache equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo,
aquele tempo. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Acontece que nós falamos, eu amo só a minha família, mas toda a família que nós temos é a família universal. E às vezes acontece que aquele fala, ele não pertence à minha família, porque ele tem outra cor, tem outra raça. E não é assim. Todos nós temos diferentes cores, mas temos o mesmo Pai, Deus. Temos a oportunidade de compreender que todos nós somos irmãos, que temos a possibilidade não só aprender, também temos que agir. A caridade é paciente. Quando nós lembramos da paciência, às vezes falamos, não tem paciência. Temos que trabalhar pela paciência, para ajudar as pessoas. E ver paciência. A caridade não é invejosa, não é tolerante, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agacha, nem se acena com coisas dúvidas, não suspeita mal, não se redivida com injustiça, mas se redivida com a verdade. Tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. A caridade. A caridade bem sentida, a caridade bem entendida. Então, quando nós temos a possibilidade de conhecer a caridade, nós lembramos de Jesus, sua simplicidade, seu trabalho pelos povos que precisavam ajuda. Não foram aqueles orgulhosos. E ainda ele trabalha com muita tranquilidade, com muito amor, todos aqueles que têm o poder lá na gente. Então, nós temos que lembrar a paciência. Nós falamos, às vezes, que a paciência é a mãe da ciência. Importante. E quando máxima fora da caridade não há salvação, aceita no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. E que vão ficar muito felizes em nossos corações. Ter a possibilidade de sempre ficar com muita alegria. E quando nós não temos a possibilidade de ter alegria, lembremos a prece, momentos de lembranças, recordações, momentos onde nós tivemos muitas coisas boas para ficar com imagens, com muita alegria. Todos nós temos a possibilidade de trabalhar com muita boa vontade. E lembramos também as imagens anteriores, Gandhi com um sorriso, a Mãe Teresa de Calcutá com um sorriso, Chico Xavier com um sorriso, sentido, com muita paz. Isso alegra a alma, o espírito. Muitas vezes para nossos irmãos, eu não posso ficar sorrindo, eu não posso ficar com muita alegria, porque eu tenho muitas dificuldades em minha vida. Mas lembremos, todos nós temos dificuldades em nossa vida. Todos nós temos brigas às vezes, mas nós temos que trabalhar. E Jesus, com seu exemplo, ajuda a todos nós para ficar mais tranquilos.
em nossa consciência. O dogma, fora da igreja, não há salvação. Se estriba na fundamental de Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto, longe de unir os filhos de Deus. Separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos identificados. Por isso, nós temos a possibilidade de estudar fora da caridade, não a salvação. Porque antigamente falava fora da igreja, não a salvação. Que só alguns setores têm a possibilidade de ter a felicidade, a verdade não é assim. Tudo nós estamos estudando como conteúdo da doutrina espírita. Allan Kardec também fala em hipócrisia. Fora da caridade, não há salvação. Consagra o princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência, tendo por norma todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira, o Criador é o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Essa parte nos corresponde a nós, nos compete trabalhar todos juntos, como irmãos que somos todos nós. É difícil? Sim. E é fácil? Sim. Se nós desejamos, se nós queremos. Então, todos temos a possibilidade de agora lembrar a caridade segundo Jesus. A caridade de trabalhar pelo próximo, mais próximo, nossa família, e depois aqueles que precisam ajuda, e depois aqueles que precisam uma ajuda material e ajuda espiritual, que todos nós precisamos também. Meus amigos, agradecer a Deus por haver permitido que pudessem gozar a luz do Espírito. A doutrina espírita, como vocês conhecem, uma doutrina do amor, uma doutrina da consolação. Para todas aquelas pessoas que precisavam conhecer por que o sofrimento, por que a dor humana. E depois, quando cada um de nós temos a possibilidade de conhecer o estudo, conhecer a doutrina, que todos nós chegamos a perfeccionar nossas vidas com nosso trabalho individual. E muitas pessoas falam: meu pai não trabalhou comigo, minha mãe não trabalhou comigo pela mudança de meu espírito. Mas não é assim. Todos nós, individualmente, temos que trabalhar. E nosso pai ajuda. Com nossos irmãos encarnados e desencarnados também. Não é que somente os que possuem acham de ser salvos, e que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. As imagens falam por si mesmas. As imagens de dificuldade, as imagens da dor, como ano passado em Haiti, e agora Japão, e tem muitas dificuldades, e nós podemos ajudar. Uma vez, primeiramente, e depois com e muitas vezes nós podemos ajudar com comida, nós podemos ajudar
com bons pensamentos, que às vezes esquecemos. Trabalhamos muito pelo material, mas o espiritual acontece que esquecemos. E não temos que esquecer o espiritual. Porque o espiritual é a parte mais importante do nosso vida. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Qualquer seja o culto a que pertence Paulo, o apóstolo, parecido de seus discípulos. Aqui nós temos a possibilidade de olhar uma imagem da ajuda pelo próximo. Então, todos nós temos a possibilidade de mudar nossa vida, todos nós temos que lembrar muito da caridade. Não só lembrar, fazer, agir e conhecer mais. E também, todos nós temos a possibilidade de ajudar os nossos irmãos. E um pouco de espanhol, todos temos a possibilidade de sentir as vibrações positivas quando podemos nós ajudar a quienes lo necessitam. Quando nós nos transformamos como intermediários. Quando nós sentimos a luz que nosso Padre nos proporciona através de ser intermediários desse apoio, através do cambio universal que podemos nós. Não olvidar que o amor que nós sentimos dentro de nosso ser, podemos proyectar, podemos sentir a paz, porque a paz empieza dentro de nós, em nossos corações. E, sobre todo, a liberdade que temos, a tranquilidade, a consciência. Cada um de nós temos a possibilidade de não olvidar as imagens que vimos anteriormente. E com a ajuda de nosso Pai universal, cambiar para ser todo o dia possível. E todos nós temos a possibilidade de mudar nossas vidas, nossos corações, com muita alegria e com boa vontade também. O consolo é muito grande. O consolo que nós temos a possibilidade de agir com as pessoas que precisam ajuda e que muitas vezes não tivemos a oportunidade de ficar com nossos irmãos que ficam muito perto de nós. E às vezes não temos a possibilidade de olhar, mas Ele fica com nós e com muito amor. Por isso, meus irmãos, a paz sempre fique convosco, com todos vocês. Cada um de nós temos a possibilidade de não esquecer o amor e a felicidade, e ficar com um sorriso sempre, com um rosto alegre, com muita felicidade, e que Jesus abençoe a cada um de vocês. E assim seja. Pessoal, nós ainda temos alguns minutos, né? Temos ainda 15 minutos. Se alguém se interessar, quiser fazer uma pergunta ao nosso palestrante, fique à vontade. Tema muito importante, um tema muito lindo, um tema muito profundo, uma mensagem maravilhosa que ele passou, que é a mensagem do Cristo. Então, talvez tenha alguma coisa que não tenha ficado bem claro para vocês, né? Então, a oportunidade agora questionar o nosso palestrante. A gente só quer agradecer por essas vibrações positivas que você veio trazer. Meu coração está palpitando de tanta felicidade. E assim seja. Mais alguém quer fazer um questionamento? Uma ponderação também? Como é que podemos amar nosso inimigo? Isso não é natureza. Nós temos que lembrar nossa família, nós somos mais humanos. Muitas vezes nós temos coisas complicadas. Ele perdoa a
a criança, quando eles estão fazendo alguma coisa errada. Não, entre famílias dá para ser claro. Todos nós somos uma família universal, mas é difícil, eu sei, nós sabemos ter a situação de é difícil não ficar magoado pela situação de outras pessoas, mas lembrar a caridade de tudo. Nós falamos do Pedro, mas Jesus é Jesus. E eu não sou Jesus, mas eu posso mudar minha vida, perdoar. Nós sabemos também que nós temos que perdoar, mas não quer dizer que você vai confiar plenamente você não pode. Depois de um tempinho, você pode confiar. Minha filha, ele ensina ela. Se for pouco, nós temos a possibilidade de lidar. E nossos irmãos espirituais ajudam Jesus mesmo disse, né, quando na última hora na cruz ele disse, perdoai, Senhor, eles não sabem, eles não sabem o que fazem, né? Então, as pessoas que fazem alguma tortura na gente é porque eles sinceramente, eles não sabem o que estão fazendo. É ignorância e a gente tem que perdoar. Porque você fala, nós lembramos sempre a dificuldade de nos conhecer Jesus. E também, não é esquecer que ele falava no futuro, as vidas futuras, as dificuldades dos filhos. E agora que não temos a possibilidade de estudar o conhecimento da doutrina espírita, nos lembrarmos da situação que tem mais sentido para nós. O assunto aí, porque na verdade é uma coisa que eu acho que você contasse um pouco, né, de como você faz no Guatemala, quando estava no finalismo, me desse uma biografia rápida assim. Nós lá na Guatemala trabalhamos pela divulgação espírita. Ainda nós temos dificuldades pelos preconceitos, porque muitas pessoas acham que o espiritismo é sinônimo da bruxaria. Então nós trabalhamos muito e também fazer muita caridade e nosso exemplo é muito importante para cada um de nós. E também agora nós temos a possibilidade de fazer muitas palestras gratuitas para as